Graça e paz, eu sou a mestra Kelly Freitas, da EBGET, Escola Bíblica Getsemane. Mais um domingo aqui juntinhos com você, caro mestre, caro aluno e nossos convidados que estão assistindo a nossa aula de hoje. O nosso tema de hoje é investindo nos filhos. Vamos lá para a aula de hoje? Nosso texto áureo de hoje, ele se encontra no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 4, e diz assim: E vós, pais, não provoquei vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Nossa verdade prática. Uma palavra de fé pode salvar uma casa. Nosso primeiro slide da nossa aula propriamente dita é esse. Primeiro ponto: invista no amor e na compreensão. Seus filhos precisam ter o entendimento. Você, como pai e mãe, precisa demonstrar o amor. E o respaldo bíblico está aí em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 6. Demonstre que você ama os seus filhos. Mas a primeira demonstração de amor precisa acontecer entre um pai e uma mãe. Se um filho perceber que eles se amam e se respeitam consecutivamente, esse amor vai vir naturalmente na vida dos filhos. Eles vão entender expressões de carinho, atitudes e gestos de amor. É por isso que um casal, eles precisam entender que eles se casam juntos para um servir ao outro em amor, que é o que a palavra de Deus nos ensina. Se você, pai e mãe, você precisa mostrar para os seus filhos que você se importa com ele, com o que ele pensa, com o que ele quer. Naturalmente, isso vai acontecer quando você realmente, via de regra, as pessoas que elas foram tratadas, cuidadas em lares, que elas foram afagadas pelos pais, né, pegas no colo, abraçadas, beijadas, tendo essas expressões de carinho, elas não têm dificuldade nenhuma de expressar o carinho com o outro. Mas eu não sei se você já encontrou ao longo da sua vida, mas eu já encontrei pessoas que têm dificuldade de abraçar, pessoas que têm dificuldade de expressar que amam o outro. Elas não conseguem porque elas não foram criadas assim. Então a expressão de amor delas é o serviço propriamente dito. Às vezes é uma mãe que faz tudo, que agrada um filho, que faz a comida que gosta, né? Que agrada o marido, que faz a comida que gosta, faz a comida que os filhos gostam, dá um presente. É uma forma de talvez dizer que ama. Mas aqui eu estou falando de expressões, de sentimentos expressados num abraço, num beijo, em atitudes e em gestos também. Procure passear com a sua família, saia com a sua família e elas precisam, os seus filhos, eu estou falando para pessoas que são crentes em Cristo Jesus, elas precisam entender esse nível de passeio que a família em Cristo Jesus também passeia, vai para uma praça, vai para balneários, passear com a família, ter momentos em família, gerar memórias na família, na mente dos filhos, né, entre o casal. Isso é importante e você tem que ter tempo, isso requer tempo para fazer isso, né? A inserção dos filhos nestes lugares públicos fortalece o vínculo e, querendo ou não, a intimidade entre a família, entre o grupo da família. 2. Compreenda e elogie. Aprenda, você precisa compreender seu filho dentro das dificuldades que ele tem. Há pais que eles têm um parâmetro muito alto para os seus filhos, né? Eles querem que seus filhos sejam nota 10 em tudo, sejam perfeitos em tudo, melhores atletas, melhores na escola, ser melhor em tudo, mas você, como pai e mãe, você conseguiu ser melhor em tudo, ser nota 10 em tudo? Então não coloque parâmetros altos que de repente você vai frustrar o seu filho, porque ele nunca vai conseguir alcançar. Eu não estou dizendo que ele não vai alcançar em tudo, mas em alguns pontos com certeza ele vai alcançar.
Você precisa ser muito equilibrado para não colocar esse peso em cima do seu filho. Há pais que às vezes eles não conseguem concluir os estudos e eles querem se realizar em profissões na vida dos filhos. Eles querem induzir um filho a ser engenheiro, a ser médico, advogado, porque ele mesmo queria ser e não pôde ser, porque não teve oportunidade de estudar. E ele dá oportunidade para o filho, mas ele quer que o filho faça aquilo que ele gostaria de ter feito e ter se formado. Não faça isso, porque você vai acabar forçando uma barra e talvez até o seu filho faça, mas não é realmente a vocação dele. Então procure ver aonde o seu filho, naquilo que ele tem habilidade, naquilo que ele tem debilidade, auxilie ele. E naquilo que ele tem habilidade, promova ele mais ainda. Então elogie quando estiver certo, quando fizer algo que é certo. Eu acho muito interessante as crianças quando voltam da escola. Eu mesma sou educadora e eu vejo sempre no final da aula, quando as crianças saem das salas, que elas vão se encontrar com os pais. E se o professor passa alguma atividade em sala de aula que envolva uma cartinha, um desenho para fazer para os pais, as crianças ficam sempre alvoroçadas. E elas querem fazer o melhor desenho, querem escrever o melhor texto para entregar para o pai e para a mãe. E eles voltam assim afoitos para querer encontrar com o pai e com a mãe para entregar essa carta. E às vezes esse pai e essa mãe, ele não dá esse devido valor. Ele pega e às vezes até joga, perde. E não dá o devido valor. Então, quando o seu filho fizer algo nesse sentido, até mesmo fazer um serviço dentro de casa, talvez não seja do jeito que você gostaria, mas elogie, porque cada um é um indivíduo de um jeito, ok? Vamos para o nosso próximo ponto. Ensine desde cedo, invista na educação. Só que aqui, Provérbios capítulo 22, versículo 6. Esse ensine desde cedo é ensinar a palavra de Deus. Esse ensino que eu estou falando aqui é sobre a palavra de Deus. Olha só, a desobediência aos pais é um dos sinais dos últimos tempos. O que eu quero dizer com isso? Via de regra, hoje, a grande maioria dos pais, eles têm preocupação de formar o seu filho de forma secular, ensino secular, crítico reflexivo, mas ele quase não se preocupa na questão espiritual desse filho, ele não se preocupa muito com o caráter desse filho, tá? Eu tô falando biblicamente. Então você que é crente em Cristo Jesus, saiba que você vai ter muito trabalho sim em cuidar e ensinar o seu filho sob a luz da palavra de Deus, mas creia, porque creia que você terá uma grande colheita e uma colheita abundante. O mandamento diz que nós devemos honrar pai e mãe para que os dias dos filhos sejam prolongados. Isso é um mandamento e uma ordenança do Senhor com direito à promessa de longevidade. O ensinamento não acontece da noite para o dia, com certeza não. Requer muito trabalho, requer tempo, requer disciplina. Pai e mãe precisa de disciplina para sentar, ler a palavra, discorrer e explicar para os seus filhos. Talvez você consiga no máximo explicar um versículo por dia, não tem problema. Uma casa, para ela ser forte, ela precisa ter um alicerce forte. Então se preocupe com as bases, com o alicerce da palavra de Deus na vida dos seus filhos. Não abandone o ensino. Talvez pela rebeldia nata que toda criança naturalmente ela nasce rebelde, e quem vai ensinar e vai disciplinar são os pais, e biblicamente nós sabemos que são os pais que ensinam a demonstração do Senhor. A sujeição do Senhor está a cargo do pai, nós já sabemos disso, que o pai ele ensina os filhos a se sujeitarem na sujeição do Senhor, que significa obedecer ao Senhor, a sua palavra. Então não abandone, mesmo quando tudo parecer que não está dando certo, mesmo que você olhe e diga, meu Deus, parece que eu ensino, que eu falo, eu faço, mas nada está acontecendo. Eu quero lhe dizer que é mentira do inimigo, vai dar certo, não desista, dá muito trabalho mesmo ensinar sobretudo a palavra de Deus para os nossos filhos. É muito árduo esse trabalho, só tem um detalhe, a colheita ela vai ser extravagante. Você crê nisso?
Olha só, converse com os seus filhos sobre a importância de falar a verdade, de viver a verdade. Só tem um detalhe, eu abro uma aspas agora. Se você é um pai e uma mãe que não prima por falar a verdade, você já está dando o exemplo errado. Então comece a fazer uma autoavaliação. Você é um pai ou uma mãe que verdadeiramente fala a verdade? Porque, deixa eu falar uma coisa, criança tem uma memória muito boa, filhos têm memória muito boa. Então não pense você que você vai fazer como o senso comum, como as pessoas comuns dizem. Faça o que eu faço, mas não faça o que eu faço. Faça o que eu falo, perdão, mas não faça o que eu faço. Não faça isso. Você tem que viver e praticar a palavra de Deus, obedecer a palavra. Quando você fizer isso, o seu filho automaticamente vai tomar isso como exemplo e vai fazer. Vamos para o nosso próximo slide. Invista na disciplina. Valorize a disciplina. Provérbios 3:12. O seu filho precisa saber o porquê está sendo disciplinado. Nesse processo de criar os filhos é preciso acompanhá-los. E não é fácil. E esse não é um trabalho só da mãe, é de ambos, pai e mãe. Precisam acompanhar. Lembra que eu falei que tem crianças, tem filhos que eles gostam de colocar pai contra mãe e vice-versa. Às vezes ele pede uma coisa do pai, o pai diz não, vai lá, e a mãe diz sim, desfaz. Então vocês como pai e mãe precisam se equalizar nesse sentido e serem firmes, terem uma tonalidade e uma palavra só. Ok? Esse processo dura até que eles atinjam a maturidade. Via de regra, quando crescem, se dão em casamento. E aí eles já se tornam maduros. Porque eu nunca vi ninguém dizer eu sou ex-filho. Você já viu? Eu nunca vi. Eu tenho um pai e eu sei que você também. Hoje talvez você não tenha um pai biológico assim como eu, mas nós temos um Abba Pai, que ele é muito mais do que um pai. Ele é mais do que um super pai, né? Não devemos maltratar nossos filhos, desqualificá-los, diminuí-los, porque nós vamos torná-los pessoas frágeis, vulneráveis, vão ter sentimentos de menos-valia. Então sempre potencialize aquilo que o seu filho tem de melhor. Todas as vezes que seu filho disser eu não posso, eu não vou conseguir, você diga mentira do cão. Isso é uma mentira, porque a Bíblia fala que posso tudo naquele que me fortalece. Então encha o seu filho de palavra de vida. A palavra de Deus está cheia de palavra de vida, está cheia de promessas que incentivam os filhos do Senhor. Você precisa ser um pai e uma mãe que elevam, que promovem os seus filhos. Vocês terão filhos poderosos em Deus, santos, fiéis, quando vocês, papai e mamãe, forem esse modelo para eles. Então sejam vocês o primeiro modelo a obedecer ao Senhor. Já falei do valorize a disciplina, agora vamos, acompanhe seu filho. Seja um pai presente. Acompanhe seus filhos, procure ser um pai e uma mãe presente. Sabe, a melhor época da criança é quando ela é bebê, que ela passa muito rápido essa época. Acompanhar os primeiros passos, o falar, o balbuciar das primeiras palavras, né, os primeiros gracejos, e corrija enquanto criança. Eu observo que tem pessoas que elas têm posturas inadequadas, elas acham lindo quando uma criança pequena fala palavrões, ficam rindo, ou quando uma criança se expressa em rebeldia em direção do pai. Eu já vi crianças pequenas indo em direção de um pai, de uma mãe batendo, e o pai e a mãe acham a coisa mais engraçada do mundo. Eu quero dizer que isso não é engraçado, não é engraçado. Você como pai e mãe precisa corrigi-lo. Ele tem que aprender a correção e a disciplina desde pequeno, porque quando ele estiver na fase de adolescência para a juventude, você não vai ter problema se você corrigi-lo no tempo certo. Ah, ele não entende, eu quero lhe dizer que entende sim. A partir do momento que essa vida é gerada dentro de um ventre de uma mulher, de uma mãe, essa criança ela já consegue ouvir. Você sabia disso? Talvez você não saiba disso, mas
Existe sim esses casos. As crianças elas já conseguem ouvir de dentro da barriga de uma mãe. Então já vá treinando, habilitando o seu filho com a palavra. Nós temos um projeto lindo aqui na igreja, que são das tentantes. As tentantes, elas profetizam no seu ventre. Elas pegam o devocional da semana e ensinam a palavra de Deus por um ventre que aparentemente está seco, mas profeticamente nós cremos que ali há uma vida, e essa vida ela vai brotar no tempo do Senhor, e ela já vai vir debaixo de princípios, porque ela está sendo orada, jejuada, leitura da palavra, então tem todo um processo. Tenha a atitude correta. Lucas, capítulo 15, versículo de 11 a 32. O que é a atitude correta? A parábola do filho pródigo. O filho pródigo chega com o pai e ele pede que o pai dê a metade da herança dele para que ele possa seguir a vida. Eu imagino esse pai deve ter fitado o filho nos olhos e disse: tudo bem, meu filho, eu vou lhe dar a sua parte. Talvez ele tenha dado com muita dor no coração, não do valor que ele estava dando para o filho, mas entendendo que aquele filho ia e provavelmente ele ia se perder, porque ele não saberia se administrar bem. E o pai sabia que ele ia sofrer, mas o pai, por amor, permitiu esse filho ir. E foi a melhor coisa que ele fez. Como assim? Porque esse filho precisou passar por privações para dar valor a tudo que o seu pai tinha lhe dado. Casa, conforto, proteção, amor, atenção. E quando ele saiu de casa, ele percebeu que ele só tinha atenção quando ele tinha dinheiro, porque quando o dinheiro acabou, todo mundo sumiu. E ele percebeu que dentro de casa ele tinha proteção, uma vez que ele foi trabalhar cuidando de porcos, talvez até dormisse próximo dos porcos e se deu em comer a comida dos porcos. E ele imaginou: puxa vida, lá na casa do meu pai eu tinha tudo. Por que eu saí de lá? E agora? Eu vou voltar, vou pedir perdão, e se meu pai me aceitar pelo menos como seu funcionário, já me vale de alguma coisa, porque os funcionários do meu pai são bem melhor tratados do que eu sou aqui. Mas o pai, o nosso Abba Pai, ele é um pai de amor. E o que esse pai fez? Ele o acolheu com uma festa. E eu tenho certeza que nesse meio tempo, esse pai orou, jejuou, buscou a direção de Deus para que o Senhor trouxesse esse filho de volta. Talvez você esteja aí me olhando e tenha dito assim: meu Deus, eu criei, eu ensinei, mas mesmo assim ele tomou uma atitude de sair de casa, se envolver com as drogas, com a prostituição, bebida, enfim. Eu quero te dizer uma coisa. Hoje mesmo, dobra o teu joelho e clama ao Senhor. Busca, ele fala na palavra: clame a mim que eu te responderei. Ajuste a sua vida diante do Senhor, clame ao Senhor. E o Senhor vai trazer, eu creio, esse filho pródigo de volta. E ele vai dar valor ao que ele tinha, em nome do Senhor Jesus. Vamos para a nossa aplicação pessoal. Procure aplicar o que você aprendeu nesta aula na sua casa, no seu lar, na sua família. Se você é pai ou mãe, ou se você também deseja futuramente ser um pai ou uma mãe, você já está aprendendo aqui. Reveja algumas condutas no processo de criação dos seus filhos. E aí, reveja também você que quer se casar. Reveja algumas atitudes que você não gostaria que fosse replicado na sua vida, que você repetisse com seus filhos. Você começa a ver por aí também. Nunca é demasiado tarde para aprender e a tentar mudar. Deixe Deus ministrar no seu lar. A base de tudo isso se chama amor, porque Deus é amor. Então coloque o Senhor no centro da sua casa. Ele é o perfeito amor. E a Bíblia fala que o perfeito amor lança fora todo jugo. E hoje eu quero orar por você, caro aluno, caro mestre, caro amado convidado que está nos ouvindo agora. Eu quero orar por você, para que essa lição, ela venha assim de uma forma bem na sua mente, que você possa praticar tudo aquilo que você tem aprendido conosco aqui. Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, no dia de hoje, Senhor, nos ensina mesmo, nos ajuda, Senhor, a praticar
aprender a investir na vida dos nossos filhos, Senhor, dos nossos filhos biológicos e espirituais também, Senhor, em oração, em jejum, e que principalmente sejamos de nós o exemplo, meu Deus, de obedecer a Tua palavra, de viver e praticar, porque nós reconhecemos que o exemplo, ele arrasta multidões. Então, Senhor, nessa geração nos usa como modelos de Cristo aqui na terra, que venhamos viver cabalmente a Tua palavra praticando, para a glória do Teu santo nome, para aqueles, Senhor, que querem formar família, estão assistindo esse tempo, essas nossas aulas, que façam-os praticar no seu dia a dia e que eles tenham, sim, uma família abençoada, para a glória do Teu nome. Nós abençoamos todas as famílias que estão nos vendo agora, para a glória de Deus, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua casa, seu lar, sua preciosa família. Shalom Adonai.